Júlio Nascimento, você fez hoje uma matéria no portal carlosbatista.com.br falando desse assunto, falando dessa negociação com a equipe do Cruzeiro. O que você pode acrescentar, hein, Júlio? Bom, Batista, a informação que eu tenho sobre essa situação do Bidu, inclusive trocando algumas figurinhas com o Marquinhos desde logo cedo, né? Nessa segunda-feira, essa notícia de fato foi a principal notícia do final de semana nos bastidores do Guarani. O Bidu não veste mais a camisa do time. O Guarani vai precisar buscar um lateral. E a informação que eu e alguns colegas estamos conseguindo criar um consenso é a seguinte. O Bidu, ele não vai render um lucro neste momento para o Guarani. Hoje, o Bidu não vai dar dinheiro para o Guarani. Só a economia, né? O Bidu tem um salário que não é considerado um salário alto. O Guarani vai economizar esses salários, mas o Cruzeiro lá na frente, de repente, para manter o Bidu no elenco do Cruzeiro ou negociá-lo com o Real Valladolid da Espanha, lá na frente o Ronaldo, ou o Cruzeiro, ou o Valladolid, vão pagar o Guarani nesse valor que foi fixado aí nessa negociação. Hoje não tem lucro. O lucro são as economias. Lá na frente, e quando eu falo lá na frente, significa na próxima temporada, na próxima janela, o Cruzeiro ou o Valladolid podem comprar o Bidu. Mas ele será aproveitado num primeiro momento, pelo menos o Campeonato Mineiro, no Cruzeiro. Não vai para a Europa nesse momento. E eu expliquei isso no portal Carlos Batista, o seguinte: o Guarani, antes de repassar ao Cruzeiro, para não correr o risco de repente, o contrato terminar e faltarem 3 meses para acabar o contrato com o Guarani renova, estende ainda mais o contrato do Bidu com o Guarani, para depois sim repassá-lo ao Cruzeiro. Bom, CH, não é um negócio ruim, não. Só para fazer um comparativo aqui com o Emerson, lateral direito, né, que jogou na Ponte Preta, foi para o Cruzeiro. Atlético. Aliás, para o Atlético, não para o Cruzeiro. Vendeu. Então, vendeu. Vendeu, o Guarani não está vendendo. O Guarani não está vendendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os times de Minas, tradicionalmente, eles são muito fortes em negociações com clubes europeus. Então, se o Guarani manda o jogador por empréstimo, mas fica com o seu percentual, o Guarani tem 60% dos direitos econômicos. Os outros 40% pertencem a esse braço esportivo da Magno. Aí, futuramente, vai acontecer um negócio internacional. E aí o Guarani vai lucrar muito mais do que se vender o jogador nesse momento. O Guarani está com um malabarismo na mão e com bolas de fogo, porque ele tem que dar conta de ficar equilibrando essas bolas de fogo sem queimar a mão. Eu estou fazendo aqui uma espécie de analogia, porque o que acontece? Vamos imaginar que o Guarani bata o pé e fala: ó, você não vai não, vai reforçar o meu inimigo no campeonato? Inimigo esportivamente falando. Vai reforçar o Cruzeiro, que vai jogar contra o Guarani no campeonato? Só que o contrato dele termina em março do ano que vem, de 23. E no meio do ano, setembro, já pode assinar um pré-contrato. Aí o jogador vai sair de graça. Então o que o Guarani está tentando fazer? Um malabarismo esportivo para estender o contrato, para ver ou acontecer aquilo que o Júlio sugeriu, o Marquinhos e o Batista está colocando. De repente ele fica esse campeonato no Cruzeiro, aí o futebol espanhol leva e numa possibilidade de negociação o Guarani faz um dinheiro. Porque se não fizer desse jeito não tem o que fazer. Então o Guarani está acomodando uma situação muito complicada. Agora, tecnicamente vai fazer muita falta. E tem essa questão, né, Tigrão? Tecnicamente falando, o Guarani não tem um reserva, tem o Eliel, mas o Eliel está muito verde, não luziu nas oportunidades que teve, agora, recentemente, na Copinha também não foi bem. Não, está muito distante do Bidu, né? O Eliel, esse sim a gente pode dizer que é uma promessa de promessa. Muito distante do Bidu, que já é um jogador maduro, muito bom tecnicamente, mas eu não gosto desse tipo de negócio não, pô. O Guarani vai perder o jogador. Não vai ver um centavo, se eu entendi bem o raciocínio do Júlio e do Marquinhos. Aliás, o Júlio foi fundo na questão aí, inclusive na matéria já publicada no portal Carlos Batista. Então vamos lá. Ele não tem o jogador, ele corre o bom risco de ser beneficiado lá na frente com uma negociação. Mas ele perde de imediato o jogador, que é patrimônio dele. Ah, mas se o Bidu não renovar, pô, mas março de 2023 é chão pra caramba, pô. Tem muita coisa para acontecer.
Então, perde o jogador, não utiliza mais o jogador, não tem nenhuma compensação financeira imediata e fica na dependência técnica de que o Bidu arrebente no Cruzeiro. E aí vem a pergunta, não de pessimismo, mas de realismo. E se o Bidu não for bem no Cruzeiro? E se o Bidu não jogar no Cruzeiro? Quem é que paga o prejuízo se ele não for negociado? E mais, qual que está o olho do Cruzeiro na história? Lógico, pô. Vai já deixar um valor previamente acertado e vai tentar meter um sobrepreço em cima disso daí. Evidente que ele vai meter um sobrepreço. Até porque o direito econômico é dele. E aí, com o direito econômico, o direito federativo, direito econômico é do Guarani e do parceiro. Mas ele estando com o direito federativo, ele também vai ter que concordar com a liberação. E aí vai ter negociação, ó, vamos vender, mas sabe como é que é, a gente valorizou. Então o Cruzeiro está se candidatando a ser uma vitrine maior do que é o Guarani. Essa é a verdade. Será que hoje o Cruzeiro é uma vitrine maior do que o Guarani? Tenho dúvidas. E o Guarani passa a temporada inteira sem o jogador, com contrato vigente. Contrato vigente. Ah, mas economiza o salário. Pô, mas vai pôr quem para jogar? Vai trazer quem para o lugar do Bidu e a que preço? Eu não gosto se é só isso, se não tem mais nada amarrado. Sendo 100% não, absolutamente questionando o que o Júlio falou, mas sim as informações que ele coletou com as suas fontes. Eu não gosto desse negócio. Pode virar um dinheirão, como pode tomar um balãozão grande, enorme. Eu não gosto, não faria. Mas, você está me perguntando como é que eu vejo, o Bidu, nesse momento, ele seria muito mais importante vestindo a camisa do Guarani e se valorizando mais com o Guarani. E se quer aumentar o contrato para não correr risco, que vence só em março de 23, aumenta jogando pelo Guarani. Qual é o problema? As coisas não são bem assim, né? O empresário do jogador não permite que esse contrato seja aumentado, porque agora, em abril deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Abril não, né? São 6 meses? 6 meses. Só em setembro. Setembro ele pode assinar um pré-contrato. O contrato do Bidu com o Guarani vai até março do ano que vem. Então, quer dizer, não abril, né? Ele pode assinar um contrato, faltando aí 6 meses. Outubro, novembro, ele pode assinar um novo contrato. Ô Marquinhos, o Guarani conseguiu inscrever todos os jogadores para a estreia na quinta-feira? Inclusive, Batista, existe uma situação que a gente precisa explicar, né, para quem nos acompanha. BID não tem nada a ver com inscrição para o Campeonato Paulista. O nome do jogador pode aparecer no BID até 24 horas antes da partida. O que tem que acontecer é a inscrição, ou teria que ter acontecido a inscrição na semana passada para que o atleta possa ter condições no jogo de quinta-feira. Como o Guarani não divulgou até agora a lista dos jogadores que estão inscritos na Federação Paulista de Futebol, é difícil a gente saber quais são os atletas que estarão à disposição do técnico do Guarani. Há a possibilidade, inclusive, do próprio Maurício Kozlinski, que hoje conversou com a gente, matéria será levada ao ar logo mais também na Rádio Bandeirantes. O Maurício Kozlinski, como gosta de falar o Tigrão, ser o titular do Guarani já na abertura nesta quinta-feira contra o São Paulo. Batista.